aniquilar. Sabe por quê? Quem te prometeu? Oh, Senhor. Anda calavaçu. Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? O diabo vem por um caminho, mas por 7 ele cai, por 7 ele corre, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai dando glória, porque você não é atingido. E calabasurianda labai alabaxergnai. Eita. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Eu estou aniquilando na vida de alguém trabalho que foi feito contra para destruir. O inimigo está bestado, meu irmão. Ele não sabe porque você ainda está de pé diante de tanta coisa que foi oferecido para ele. Mas sabe o que Deus manda te dizer? A aliança que eu tenho contigo é eterna. É a aliança. Eita, Senhor. Aleluia. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita os teus entes queridos, Deus visita a tua descendência, Deus visita o emprego que Ele te deu, Deus visita a tua saúde. O diabo vem por frente, Deus tranca. Ele vem na direita, Deus tranca. Ele vem pela esquerda, Deus tranca. Ele vem por trás, Deus tranca. Ele tenta vir, mas ele cai por terra, você passa ileso. Eita. Eita, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. Aliança de sal. A história diz, irmãos, que sai Abias, se levanta Asa, filho de Abias. A história diz que Asa também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? A história diz, irmãos, que quando Asa assume o trono, teve 10 anos de paz sobre Judá e Jerusalém. 10 anos de paz, quando ele assume o trono. Mas mesmo tendo os 10 anos de paz, diz o texto que ele não se acomodou. Mesmo assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e procurou continuar agradando ao Senhor. Ele tirou os altares, ele fez limpeza, ele quebrou estátua, cortou bosque. Sabe por quê? Mesmo ele estando na paz, ele não esqueceu de continuar buscando ao Senhor. Preste atenção, meu irmão, o perigo do crente é se acomodar com a vitória. Eu vou repetir. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Não se acomode não, meu irmão. Deus te deu vitória? Continua fazendo, continua buscando, continua limpando, continua buscando. Oh, Senhor. História diz, irmãos, que ele conscientizou o povo a continuar a buscar ao Senhor, observando a lei e o mandamento. Vamos dizer junto, irmão? Observando a lei. Observando a lei e o mandamento. Observando a lei e o mandamento. Quando eu falo de lei, eu falo de ouvir a palavra. Quando eu falo de mandamento, eu falo de obedecer a palavra. E diz o texto que ele, conscientizando o povo a observar a lei e o mandamento, diz o texto que veio o temor no coração do povo. Irmãos, não adianta ouvir e não obedecer. Eu vou repetir. Não adianta ouvir e não obedecer. O texto diz que o povo ouviu e obedeceu. Continuou edificando cidades fortes. Por quê, pastor? Porque a terra estava em paz. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Está na prova, busca. Está na bênção, se acomoda. Mas não é tempo, meu irmão, de se acomodar. É tempo de edificar cidades fortes. E preste atenção no que fez Asa. O texto diz que ele disse assim, ó: edifiquemos cidades fortes e cercamo-las de muros, torres, portas, ferrolhos. Muros, torre, portas e ferrolhos. Vamos dizer junto, irmãos? Muro, torre, portas e ferrolho. Vamos dizer junto? Muros, torres, portas e ferrolho. Irmão, preste atenção.
Estava lendo esse texto e me chamou a atenção uma coisa. Quando eu falo de muro, quando eu falo de porta e quando eu falo de ferrolho, eu falo de estar fechado para o inimigo não andar. Entrar, sair, chegar a hora que quer, sair a hora que quer. Porque quem entra onde não é o seu território pode fazer bagunça. Então diz o texto que Asa falou: levante muro, levante porta e feche as portas com o ferrolho. Ou seja, vamos fechar as brechas. Aleluia, irmão. E detalhe, 3 coisas eram para fechar a brecha: muro, portas e ferrolho. E uma só para vigiar. O que era? A torre. Diga, torre. Mas por que uma só, pastor? Torre. Uma só para vigiar e 3 para fechar a brecha. Porque vigilância, meu irmão, vigilância é a mesma em qualquer lugar, em qualquer hora. Toda hora, todo lugar, em qualquer instante, a vigilância é a mesma, é para vigiar. Mas quando eu falo de muro, quando eu falo de portas, quando eu falo de portas sem ferrolho, eu falo de brecha. Ou seja, a vigilância é a mesma, mas as brechas que o adversário usa são várias. Quando ele não tenta dentro da tua casa, ele tenta lá na empresa. Quando ele não tenta na empresa, ele tenta na tua saúde. Quando ele não tenta na tua saúde, ele tenta na paz no meio da tua família. É por isso que diz o texto que é melhor vigiar. Mas o texto diz que assim fizeram e prosperaram. Oh, Senhor. Diz o texto que os inimigos vieram contra os etíopes, mas eles estavam tão bem preparados que eles venceram. Mas quando você chegar na tua casa, examine 2 Crônicas capítulo 15. Deus, diz o texto, que levanta um profeta para orientar Asa, dizendo: sou convosco enquanto forem comigo. Se me buscarem, me acharão, mas se me deixarem, vos deixarei. Mesmo com todo o cuidado que Asa tinha feito para agradar o Senhor, mesmo assim o Senhor adverte. Mas o mesmo Deus que adverte é o mesmo que consola, dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo eles fazendo tudo aquilo para agradar a Deus, Deus ainda diz assim: estão quebrando ídolos, estão desfazendo altares, estão conscientizando o povo a me buscar, a me temer, a vigiar, estão falando para o povo fechar as brechas. Mesmo assim, se vocês me buscarem, me acharão, mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Dá a entender, irmãos, e vontade de falar assim para Deus: Senhor, mas nós estamos fazendo tanto, e mesmo assim o Senhor está dando uma palavra dessa. Irmãos, preste atenção, Deus não fala de graça, Deus não fala a ermo. Ah, Senhor, Deus não joga conversa no ventilador. Você pode estar orando e buscando todo dia, mas se Deus falar para você: vigia, não indague o porquê. Eu vejo hoje, mas Deus vê o amanhã. A Bíblia diz, irmãos, que Baasa, rei de Israel, veio contra Asa. O texto diz que ele, em vez de buscar ao Senhor para ter livramento, paz, meus irmãos, ele foi buscar socorro no rei da Síria, que era Beni-Hadad. E detalhe, para pagar o favor que ele pediu para o rei da Síria, diz a história, irmão, que ele ainda arrancou o tesouro da casa de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus levanta o profeta Anani para o repreender. Mas diz o texto que mesmo assim ele ficou indignado, ficou dodói, irmão, não gostou não. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Se a palavra é receba, toma, leva a chave, apartamento, carro novo, leva isso, leva aquilo, aquela igreja, aquele pregador, aquele homem é de Deus, eu vou lá. Mas se é que nem João Batista dizendo: raça de víboras vos conserte, eu não vou lá não, porque lá não é para mim. É sim, senhor, meu irmão. Se Deus está falando, tem motivo. Se Deus está falando, Ele é Deus, nós somos barro. Se Deus quer falar, a casa é dele, a minha vida é dele, a palavra é dele, você é dele, a obra é dele.